E aí, como é que vão vocês? A verdade é que os lobos, os pastores lobistas estão tomando conta do cenário político. É de tudo que você imaginar, maluco, está acontecendo nesse contexto aí. E eu recebi agora, essa semana, a gente tá correndo pra caramba, mas essa semana eu recebi, depois de uma entrevista que o homem da voz de trovão, inclusive ele contou a história dele lá na entrevista, o porquê da voz de trovão, deixou claro e pediram pra mim falar sobre esse assunto aqui, que é: Trovão defende que a igreja tem que entrar na política. Maluco do céu, é sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes vamos beber água, porque água faz bem. Se você não bebe água, beba água, porque água faz muito bem, o seu organismo agradece. Bora pro vídeo. Amém! Pra quem não me conhece e quem estava com saudade de mim aí, fiquei quase uma semana sem gravar vídeo de novo, Eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês, pentecostais, arminianos, calvinistas, evangélicos, neopentecostais? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos e de olho na política, Se você já não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante, verifica a sua inscrição, você que já é inscrito, e bora comentar sobre esse assunto aqui, cara. Antes de nós entrar no assunto, é bom deixar claro uma coisa: existe pastores lobistas, tem pastor aí que acha que é Salomão, que só recebe oferta em barra de ouro. Que palhaçada, velho. Tem pastor chamando o próprio presidente da república de... É lógico que é brincadeira, mas, instiga o povo, faz o povo entrar na onda aí de que o Bolsonaro é o próprio Messias na Terra. Aleluia! E olha que eu lutei pra colocar o Messias lá no poder, cara. Em 2018 nós lascamos vídeo aqui pra arrebentar com o PT na época, e graças a Deus conseguimos. E eu sou contra essa ideia de você ser um bolsonarista ao extremo de idolatrar um político. Não funciona assim, principalmente quando você é evangélico, não cai bem. Isso aí é uma verdadeira vergonha para quem se diz cristão, idolatrar um político. O político tem que estar lá representando os nossos anseios, os anseios da população, e cumprir com o seu papel coerente, moral, que é uma coisa que quase não se vê nesse meio, mas precisamos acreditar e cobrá-los e não idolatrá-los. Amém! Existem pastores que estão no fim da carreira e acabam também se envolvendo dentro da política, e alguns são mais espertos, Quando eles percebem que a vida do itinerante está chegando a uma decadência, vamos pra política, e assim vai. Samuel Mariano, eu poderia citar aqui outros nomes, Samuel Mariano, quem mais que a gente viu aí? Marcos Feliciano, que se envolveu, se lambuzou, Abílio Santana, e assim vai. E agora quem está aí protagonizando a política em 2022 é o Júnior Trovão. E isso segue, claro, tudo dentro do esperado. Porque se acostumaram com o poder, com a fama e com a bufunfa. E a política com certeza vai continuar promovendo isso a eles. E o interesse da população, o interesse do Brasil, pode ter certeza que nunca vão ter comprometimento. A prova está aí desses que estão nesse meio até hoje. E ludibria o povo com seu discurso, que estão lá para defender os anseios da igreja, ao ponto de a gente ouvir, exatamente o que o senhor Trovão colocou aqui, ó. Júnior Trovão defende que a igreja tem que entrar na política. O pastor Júnior Trovão disse em entrevista ao Fuxico Gospel na última segunda-feira, dia 11, que a igreja evangélica deve ser partidária e indicar em quem os fiéis devem votar. Cara, isso aqui sinceramente, cara, isso aqui não tá legal não. Amém! A pergunta do jornal aqui foi o seguinte: o Isael Nascimento, que entrevistou ele, falou assim, perguntou a ele sobre o posicionamento em relação à igreja sem partido, que eu sou a favor da igreja sem partido. Agora, a igreja tomar partido, isso é ser defendida, a ideia da igreja ser partidária e o líder indicar em quem os fiéis devem votar, aí já está entrando numa área arriscada e perigosa. Aí olha só a resposta que ele colocou lá.
né, que ele respondeu o cara, abre aspas, eu acho que a política não deve entrar dentro da igreja, mas a igreja deve entrar dentro da política, porque se a política entra, a política influencia, disse ele. E a pergunta que eu faço aqui, os políticos representantes da igreja estão influenciando dentro da política ou tem mais escândalo como nunca antes visto na história da política brasileira com pastores evangélicos envolvidos na política? É só ter um raciocínio lógico e conhecer o que acontece, ter informações, que eu acho que o senhor Júnior Trovão aí não está bem informado, vive dentro da bolha dele lá e não sabe o que está acontecendo, a lambança que a pastorada está fazendo dentro desse contexto político. Porque ele, olha só, o Júnior Trovão também diz que a igreja deve se posicionar politicamente e dar um norteamento aos seus fiéis. De acordo com o pré-candidato, o líder da igreja precisa ser pessoas que interagem dentro da questão política. Tá totalmente errado, equivocado. O político evangélico, o pastor que entra para a política com essa visão, já começa errado. Porque a igreja de Cristo, ela não precisa da política. A igreja, instituição, precisa ter os seus representantes. E a igreja ter os seus representantes tem que ser algo conscientizador e não apontado e obrigatório, como acontece dentro das igrejas, que o líder indica um político para a igreja votar, apoiar, e quem não trabalhar a favor daquele político é disciplinado, tirado de cargos, pastores de congregações que são ameaçados a perder a liderança das congregações se não apoiar o político que o líder maior já tem rolo e mutreta lá atrás, né, acertos para que venha ter esse apoio. Então precisa-se primeiramente entender que igreja não é lugar de fazer política. Pastor, líder religioso, não é cabra eleitoral de político, e sim precisa conscientizar do que a igreja é instituição e não espiritual. Precisa. Amém? Agora dizer que a igreja precisa ser partidária, eu sinceramente, o povo aí, aonde esse cara vai sair, né, o colégio eleitoral dele, preciso abrir os olhos, porque um cara desse já está deixando claro que o comprometimento dentro da política, se ele chegar lá, é de lambança e vergonheira, assim como vem acontecendo. Eu defendo a tese de que a igreja precisa de representantes políticos e não necessariamente pastor político. Amém? A igreja precisa ser conscientizada pela liderança em quem são os candidatos que melhor vai atender a necessidade da igreja, e não o pastor obrigar, e não a igreja ser partidária, porque aí, maluco, foge totalmente do contexto do que é o evangelho de Cristo. Só que eles preferem manipular o povo do jeito que acontece, né? Porque a igreja hoje, na maioria das vezes, são manipulações que quanto menos conhecimento você tiver, quanto mais cabrestos colocarem na sua vida, melhor eles conseguem dominar você e arrancar aquilo que eles querem, que geralmente é dinheiro. E isso é a mesma ideia que o cara está trazendo aqui, o senhor Júnior Trovão, né? Que a igreja precisa ser partidária. Então não basta ter um cabresto da bolha religiosa, agora da política também. Tá totalmente errado. Para quem pediu meu comentário sobre isso aí, eu sou contra essa ideia de igreja partidária. Igreja tem que ser livre para cultuar, viver uma vida com Deus, fazer a obra de Deus e ter consciência da política em quem vai defender os anseios da igreja, enfim, que venha a ser mais benéfico para a igreja. E não precisa ser necessariamente um pastor que foi chamado para uma coisa, mas ao seguir da sua carreira se desviou, não está mais fazendo o que deveria fazer, comprometido com o ministério, fracassa, aí se joga na política com a ideia de ser um defensor da igreja. Tem muitos defensores da igreja que nunca entraram dentro de uma igreja. Tem muitos defensores do anseio da igreja
que nunca foram evangélicos. E eu posso provar isso para vocês. Esse contexto sujo da política evangélica, dessa tal bancada evangélica, nada mais é do que desejo por poder, desejo por tráfico de influência e no final a última preocupação, se é que tem, é com a igreja. Até porque você não vê muita coisa eles fazendo nessa tal bancada evangélica. Amém? E não me venha com história de que a igreja está sendo perseguida, porque se não tiver pastores políticos lá dentro, a igreja é perseguida. A igreja está sendo perseguida. Se existe uma espécie de perseguição, é pelos erros e mau testemunho desses políticos dentro da política representando a igreja. A igreja ter representantes na política é uma coisa bem diferente do que a igreja ser politiqueira, curral eleitoral. A igreja ser partidária é totalmente diferente. Até porque o local da igreja, o templo onde cultua, é com a finalidade de cultuar a Deus e adorar a Deus. O que passar disso é politicagem da pior espécie, baixa. Pastores foram levantados para influenciar uma nação independente de política. Pastor que precisa influenciar uma nação dependendo de um partido, de estar dentro da política, esse cara nunca teve chamado e ministério. Basta você olhar, Billy Graham foi um grande influenciador dentro da política e a gente não vê ele em momento algum sendo um político, com a desculpa de entrar lá para defender. Isso aí é conversa, é balela para pegar bobo, e a igreja precisa estar atenta a esses. Amém? Sou a favor de que um líder religioso, se é que quer ter algum representante, escolha um membro que tenha capacidade de ser um político, sem comprometimento com o ministério local, que não tenha um chamado para ser um ministro eclesiástico, e sim um político. E trabalhe em cima dessa pessoa para que ela venha chegar lá e defender os anseios da igreja. É assim que funciona, é assim que deveria ser. Ser cristão, ser igreja não é ser ativista político. Igreja não pode ser um grupo de ativistas políticos. Dentro do contexto que ele coloca aí que a igreja tem que ser partidária, não passa de um grupo, uma igreja ativista, política, em cima da ideia de ser ativistas políticos, que é o que ele deixa misturado aí, infelizmente. E tem muita gente que cai nessa lábia. Infelizmente, estamos diante aí de mais um militante da política, mais um pastor lobificado que está todo aguçado para fazer parte da bancada evangélica. E a vergonheira com certeza virá, sem sombra de dúvidas. E deixando bem claro uma coisa, se você analisar biblicamente, você vai ver que as pessoas eram levantados dentro do contexto político. Moisés foi assim também, levantado dentro do conceito, do contexto político da época, e dali foi chamado para atender o chamado de Deus. Então eu sou mais da ideia que o cara faça um bom trabalho dentro da política e através disso ele seja escolhido para ser um propagador do evangelho e não ao contrário. Deu para entender? Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Falazar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que é o que nós esperamos.